Brasil e o mundo enfrentam grandes desafios socioambientais. Unir desenvolvimento e sustentabilidade é um desafio e pauta recorrente nas discussões entre ambientalistas. Em Jaú, o Instituto Proterra tem a missão de contribuir com as questões socioambientais para a conservação do meio ambiente. E para falar sobre esse tema, nós convidamos hoje aqui para o Câmara Entrevista o presidente do Instituto Proterra, o Amilcar Marcel de Souza, mais conhecido como Cecel. Cecel, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que tenho o maior prazer de estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas ideias. Bom, tem muito assunto para falar. Gostaria até de começar nosso bate-papo falando sobre a questão principalmente que a mídia tem divulgado cada vez mais essas questões relacionadas ao meio ambiente, preservação. Você acha que as pessoas têm se interessado mais, têm dado mais atenção, mais luz a esse tema, Cecel? Com certeza. Sim, desde os anos 60 que a gente começou a ter os primeiros grandes impactos e desastres ambientais, com o grande uso de agrotóxicos, a sociedade, os grandes líderes mundiais começaram a se organizar para trazer esse tema para a comunidade em geral. Então, nos anos 70 teve a Conferência de Estocolmo, nos anos 90 aqui no Brasil a Conferência Rio 92, e juntamente com os grandes líderes, a ciência, os grandes pesquisadores estão vindo comprovando a questão ambiental e os impactos que a atividade humana tem causado. Então tem tido uma divulgação tanto de tecnologias como de informações que a população em geral, através dos meios de comunicação, sejam eles escritos, pelas televisões, pelos rádios, tem se inteirado e tem contribuído de maneira significativa para as dicas e sugestões que vêm surgindo. E o Proterra surgiu em 92, né? Foi uma influência do Eco 92? Foi uma influência muito importante. O Eco 92, o Repórter Eco, um programa da TV Cultura, a gente assistia esse programa que cobria o evento, né, a Eco 92, e a gente teve contatos com muitos projetos, ideias, e nós éramos moleques à época e a gente gostava muito e nós nos empolgamos muito com as reportagens, com as ideias e começamos a fazer algumas coisas aqui, né, no município de Jaú, nos anos 90. Começou com quantas pessoas a ONG? Nós éramos um grupo de amigos de 5 pessoas. A gente morava próximo do Rio Jaú. Então, somos ribeirinhos do Rio Jaú e sempre a gente brincou, sempre a gente nadou, teve uma interação bem interessante com o rio. Isso nos mobilizou e também nos despertou da importância que o rio estava sendo degradado, né? Isso já nos anos 90. Que o rio, a cada ano ele se modificava, com aumento de esgoto, com margens sendo degradadas, solapadas pelas chuvas, pela ausência da mata ciliar. Tudo isso foi sensibilizando a gente, né, nesse dia a dia nosso. E hoje, inclusive, vocês têm um projeto relacionado com o rio, né, que seria o projeto Mergulhando nas Bacias, é isso? Isso. E tem o Plantadores de Floresta também, são os dois. Isso. Tem vários projetos, né? A gente está falando de alguns aqui, senão a gente ia ficar umas 3 horas aqui falando sobre os projetos do Proterra. Isso mesmo, o Mergulho na Bacia é um nome da bacia hidrográfica, né? E mergulho é na ideia de a gente mergulhar na bacia e conhecer os nossos rios, os nossos recursos, para a gente poder atuar e preservar. A gente se sentir pertencente, conhecer e ter uma relação sentimental com o lugar para a gente poder atuar nele. E o Mergulho na Bacia é um projeto que a gente tem desde 2001, que é um projeto de educação ambiental, que tem como base o livro, que a gente teve a primeira edição naquela época, que é o Jaú Imagens de um Rio, que a gente reeditou agora, né? Até trouxe aqui, né, Cecel? Isso. Quer mostrar aqui, ó? Se você puder segurar para o Carlinhos pegar. Nós reeditamos esse livro agora, ele está na 3ª edição, com informações atualizadas, com novas informações, de novas pesquisas.
Então esse material a gente, desde 2001, a gente vai até as escolas da bacia hidrográfica do Rio Jaú, que inclui Mineiros, inclui Dois Córregos, Itapuí, Bariri, Bocaina e um pedacinho de Torrinha. E a gente trabalha as questões os patrimônios ambientais locais, junto com professores e alunos. Então de lá para cá já foram 18 mil alunos beneficiados, tanto em escolas municipais e estaduais, sempre escolas públicas, e aproximadamente 5 mil professores dessas redes, desses municípios, passaram por um processo de qualificação, receberam todo o material de forma gratuita. Então a gente tem esse trabalho constante, então um trabalho que não acaba, porque vai entrando e saindo geração, a gente tem que estar informando, né? Você percebe, Cecel, nas escolas, quando vocês chegam com esse material, os alunos se interessam? O legal é levar eles para a prática também, né? Levar lá na beira do rio para ver como é que é. Sim, o projeto Mergulho na Bacia, ele tem uma parte dentro de sala de aula e uma parte fora de sala de aula. Então, se nós estamos em Mineiros do Tietê, a gente tem algumas localidades que a gente visita, né, o campo, as nascentes, os rios de Mineiros, Dois Córregos assim, e aqui em Jaú também a gente tem essa prática. Em Jaú, inclusive, nós temos vários locais de visita. Então, nós temos o Bosque Campos Prado, temos a RPPN Amadeu Botelho e outros locais, o Cano Torto, que é um local muito educativo e muito interessante aqui no centro da cidade. E assim, quando você fala sobre o patrimônio local, sobre a história daquela árvore, sobre a história daquele rio, a identificação é muito interessante, é muito importante, e as pessoas, você sente, e tem resultados, você sente que elas absorveram a informação, e em muitas escolas, nós saímos das escolas, porque é um trabalho pontual, e muitas escolas se apropriaram da informação e continuam fazendo trabalhos, seja através de um professor ou de um grupo de professores, dão continuidade ao trabalho. É o mais importante, a gente conseguir essa continuidade. Você falou sobre identificação, né? Essa identificação, acho que ela é tão importante que, inclusive, o Proterra surgiu por uma identificação com o rio, já que vocês moravam ali na beira do rio, né? Exatamente. A gente, por uma relação afetiva, amorosa com o rio, nos potencializou e mobilizou a gente lutar e se qualificar. Todos fomos fazer universidades dentro da área para poder atuar como profissionais aí na recuperação desse patrimônio. E, Cecel, como é que está a bacia do Rio Jaú hoje? Bom, qual que é o panorama? Animador ou desanimador? Nós temos números que não são bons, né? São números bem preocupantes, sejam eles da conservação de solo, sejam eles da cobertura florestal, sejam eles da quantidade e qualidade de água. Então, por exemplo, da cobertura florestal, das matas nativas, hoje nós temos aproximadamente 2% do que era originalmente. Então, está praticamente inexistente. Nós temos algumas pequenos fragmentos florestais de Mata Atlântica, que é o bioma que domina aqui na nossa região, mas praticamente dizimados, chegando a 2%, sendo que tem uma meta da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que é de os municípios terem 20% de cobertura nativa. Estamos longe. Então, nós estamos muito longe para cumprir essa meta. Então, do ponto de vista da floresta, da biodiversidade, a gente tem um longo caminho para se recuperar. Do ponto de vista da quantidade de água da bacia do Rio Jaú, recentemente nós, juntamente com a FATEC, aqui de Jaú, a gente quantificou quanto que se perdeu de águas, de rios, de nascentes, desde os anos 70 até agora. E a gente chegou a um incrível número de quase 300 quilômetros de rios, de pequenos cursos d'água, pequenas nascentes que sumiram dos anos 70. É muita coisa. Então, aquela história que a gente sempre ouvia, principalmente dos mais antigos, que a nascente secou, esse rio eu nadava quando eu era mais jovem, hoje não consigo mais nadar porque ele está raso. Então, o que a gente fez? A gente quantificou isso. A gente mediu quanto que reduziu dos anos 70 para hoje,
e a gente chegou ao número de 300 quilômetros. É um número extremamente significativo. Ficaram assustados quando viram esse número? Quando a gente chegou nesse número, a gente foi para o campo para verificar se realmente ele era verdadeiro. O que a gente estava vendo na imagem era verdadeira. Então a gente fizemos muitas atividades de campo, de expedições de campo, para identificar se realmente aquela nascente que tinha nos anos 70 não tinha mais hoje. Realmente a gente pôde observar em muitas situações essa realidade. E o que fazer para tentar recuperar um pouco disso que já se perdeu? Assim, recuperar esses 300 quilômetros... Já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito porque muitas dessas áreas estão ocupadas por culturas agrícolas. Mas nós temos que frear essa redução. Então, o que sobrou a gente tem que cuidar. Então, especialmente com a recuperação das matas ciliares e a conservação de solos também, mas especialmente a conservação das florestas que estão ao longo do rio. E aí entra o plantadores de florestas? Isso. Aí um dos projetos que a gente tem vinculado com esse tema é o projeto Plantadores de Florestas, né? Como é que ele funciona? Ele funciona assim, é um projeto de qualificação profissional e inclusão social de pessoas desempregadas do setor, no nosso caso aqui de Jaú e região, do setor sucroalcooleiro, pessoas que foram desempregadas pelas questões aí econômicas do setor e que estão aí desempregadas, estão numa situação de risco social, que são pessoas que muitas vezes são analfabetas, não têm qualificação profissional para se inserir numa outra atividade e ficam na marginalidade. Então a gente tem um projeto de inclusão dessas pessoas nos projetos tanto do Proterra como de outros parceiros num serviço ambiental. Então nós temos 2 pontos. Um, que a gente precisa recuperar florestas, tem uma demanda enorme, 2% da vegetação remanescente no caso de Jaú. A gente tem mais ou menos, só para você ter uma ideia, em Jaú nós temos quase 2.000 hectares, são 2.000 campos de futebols, só para ter uma comparação, de beiras de rio para serem recuperadas. Nossa. É um trabalho de formiguinha para conseguir fazer tudo isso. Precisa de muita gente para trabalhar. E essas pessoas que trabalharam na lavoura da cana são muito habilitadas fisicamente para fazer isso daí. O que a gente faz é qualificá-las do ponto de vista da atividade da restauração florestal e inseri-las nessa atividade. Então hoje, o Proterra de 2008 a 2015... 2008 por quê? Porque são os projetos mais significativos, né, que a gente fez. Nós já plantamos 1 milhão de árvores em Jaú, nos córregos e nascentes daqui da cidade. E isso já gerou quase 120 postos de emprego para pessoas, com carteira assinada, com todos os cumprimentos das leis trabalhistas. Então, assim, é uma contribuição que a gente vem dar com essa questão do desemprego e com a demanda da degradação ambiental do município. Vocês já conseguiram observar alguma diferença com esse número de árvores que vocês conseguiram plantar com essa recuperação? Sim, com certeza, sim. Fauna, já deu para perceber alguma... Temos a fauna, assim, próximo, por exemplo, da RPPN Amadeu Botelho, pelos relatos dos proprietários, muitos animais, macacos, esquilos e outros animais já estão habitando as florestas que a gente recuperou. Nesse andar, né, nesse tempo que a gente vem trabalhando, já foram 350 nascentes que nós recuperamos, que estavam degradadas, estavam soterradas, estavam no meio do capim colonial, do napier, e a gente recuperou elas. Muitas dobraram o volume de água. Nos córregos que abastecem a cidade de Jaú, tanto o João da Velha como o córrego Santo Antônio, que são mananciais de abastecimento público, ali são muito expressivas as recuperações dessas nascentes. Assim, algumas duplicou o volume de água que antes da recuperação florestal tinha. Bom, para nós que somos leigos, né, no assunto relacionado ao meio ambiente, a partir do momento que você começa a recuperação ali da margem do rio, em quanto tempo já é possível observar a mudança ali no
no lugar, né? Que já começa a melhorar o ambiente. Quanto tempo? Assim, é rápido essa... Isso é variável, mas assim, a partir do segundo ou terceiro ano, onde que as copas das árvores já estão sombreando, você já começa a ter uma qualidade, uma diferença? Uma melhoria na qualidade. Porque assim, a floresta ciliar, a mata ciliar, ela funciona como uma esponja. Então ela absorve a água da chuva e faz com que ela entre no solo de uma maneira devagar e ela não escoe para o rio. Então a gente mantém a água aqui. Então quando você tem no segundo, terceiro ano que as árvores já estão com uma copa já formadas, elas começam a fazer essa função da absorver, como fosse uma esponja que a gente tem em casa, absorver a água da chuva e ela infiltrar na terra. E essa água infiltrada na terra alimenta as nascentes. Cecel, entre os vários projetos que vocês têm, um deles é relacionado aos surdos, é isso? Isso, a gente tem um projeto com eles? Como é que funciona? Esse ano, através dos surdos de Jaú, né? Da ASJA. Esse ano a gente teve o prazer de eles nos convidarem para ajudar eles num trabalho de conscientização ambiental junto com o grupo deles. E aí uma colega nossa, a Tabita Teixeira, que é técnica lá do Instituto Proterra, que tem uma habilidade com Libras, que faz cursos, que faz todo um trabalho nesse sentido, começou a desenvolver desde janeiro desse ano, de 2015, um trabalho de conscientização e conscientização e levar informação sobre o nosso patrimônio ambiental. Então eles se encontram todo sábado, fazem encontros teóricos, eles fazem muitas visitas de campo e estão desenvolvendo, isso é uma coisa muito interessante, dentro da linguagem de Libras existem poucos símbolos ambientais. Olha só. Onde eles possam se comunicar. Então eles estão criando alguns símbolos ambientais que depois a ideia é levar para uma rede regional ou nacional para validar o símbolo, algumas representações dos assuntos ambientais nessa linguagem. Cecel, quantas pessoas estão participando mais ou menos desse projeto? Saberia dizer? Da ASJA? Isso. Assim, são 2 pessoas do Instituto Proterra, e depois tem toda a equipe lá, todos os associados lá da ASJA, que varia entre 10 e 20 pessoas cada encontro. Bom, a gente teve o Rio Mais 20 em 2012, né, há 3 anos atrás, e muitas coisas foram discutidas, né, assim, muitas diretrizes foram traçadas. E isso saiu do papel, Cecel, afinal das contas, porque eu até estava pesquisando na hora de montar a pauta, a gente acha pouca coisa depois do evento, né? Se realmente estão realmente seguindo essas diretrizes, se os projetos estão sendo realizados. Você saberia dizer se isso está sendo feito ou se não saiu do papel? Olha, poderia sair muito mais do papel do que é acordado, né? Mas em função da realidade das mudanças climáticas, porque o principal tópico hoje no mundo são as mudanças climáticas. Nós vivemos uma crise ambiental, é a crise hídrica, é a crise, o buraco da camada de ozônio, é a crise dos contaminações por agrotóxicos e entre tantos. E todos esses têm solução tecnológica. Então a gente fala de água, a gente tem uma solução tecnológica, né? Você tem um problema de água, se você recuperar as matas ciliares, como eu comentei, a gente tem uma reversão. O buraco da camada de ozônio também, a gente tem uma solução tecnológica. Mas as mudanças climáticas, nós não temos uma solução tecnológica que a gente conheça, E isso tem preocupado muito as nações. Então, desde da Rio 92. Depois, em 98, teve o protocolo de Kyoto, que foi o primeiro protocolo mundial sobre redução da emissão de gás carbônico, ao qual os Estados Unidos não aderiu à época. Mas passado agora 20 anos, né, o principal resultado positivo que o presidente americano tem dado sinais claros, assinados acordos de reduções significativas de emissão de gás carbônico na atmosfera.
Então, temos alguns avanços. Nós vamos ter agora, nesse segundo semestre de 2015, um encontro das Nações Unidas, onde o Papa vai apresentar suas propostas de melhoria da qualidade ambiental do planeta. Então, nós temos avanços significativos. A humanidade saiu da discussão, esse assunto, ele saiu do âmbito dos ambientalistas e dos pesquisadores, e ele agora capilarizou junto às pessoas. É uma preocupação geral, na verdade. Preocupação geral. Porque o assunto, o problema ambiental, ele está globalizado. Em todas as localidades, a gente já vem percebendo essa crise ambiental que a gente vem vivenciando. Atinge a todos, preocupa a todos, então todos teriam que agir, né, para conseguir recuperar, né, conseguir melhorar. Bom, a gente tem aqui um monte de livros que o CCL trouxe para a gente, já mostramos aqui o do Jaú, Sons e Imagens de um Rio. O que é esse material, CCL? Explica para a gente rapidamente o que é todo esse material aqui. Bom, o Instituto Proterra, ele vem produzindo uma série de materiais, guias, livros, discos educativos, séries técnicas. De todos os nossos trabalhos a gente registra e socializa, tanto no meio universitário, no meio técnico, como para a comunidade em geral. Então, alguns, como esses que estão aqui, a gente tem impressos, que a gente também sempre distribuição gratuita, a gente não tem comércio desse material, mas todos estão de forma digital para as pessoas poderem baixarem, poderem acessarem essas informações no nosso site. Então a gente tem o site que é o institutoproterra.org.br. Então lá tem um link que é publicações, que todo esse material ele está digital lá, além de outros artigos que a gente tem, outros documentos. Então é um documento de registro das nossas atividades e de socialização da informação. Bom, o mais recente é aquele que a gente mostrou primeiro. Esse aqui o que é? Gostaria que você segurasse só para a gente mostrando um pouquinho cada um para o pessoal conhecer e se interessar, né, em baixá-la no site. Esse daqui chama-se Da Mobilização à Floresta. É um trabalho que a gente faz junto com produtores rurais de toda a região nossa aqui, que a gente chama do Tietê-Jacaré, que vai desde São Carlos a Bauru, envolve 34 municípios, que em parceria com o Instituto Vidágua, lá de Bauru, e com as casas de agricultura locais, a gente vai e tem conversas sobre a importância da mata ciliar na propriedade rural. Legal. Esse aqui, ó, As Florestas de Jaú. Quer segurar aí? Mais fácil, né, Carlinhos? Esse documento aqui é um documento muito interessante, que ele está de forma digital também lá no nosso site. É um documento muito importante para os professores e professoras que queiram falar sobre as florestas locais, as florestas de Jaú. Nós temos em Jaú o domínio da Mata Atlântica, mas dentro do domínio a gente tem algumas diferenciações de florestas, que aqui a gente explica, a gente conta sobre as espécies, sobre o estado atual das florestas de Jaú. Então é um documento muito importante para os educadores estarem se municiando com informação, né? Só esse livro aí já dá um monte de matéria aqui para a TV Câmara. Esse outro aqui? Esse daqui é um guia de arborização urbana, então onde que orienta como plantar, como escolher a melhor espécie, em detrimento ao calçamento, à fiação, etc. Como cuidar da sua árvore de calçada. Isso é muito legal, né? Que as pessoas às vezes querem plantar na frente de casa e não sabem, mas que árvore que eu coloco aqui para não ter problema com a calçada, com a fiação. Muito legal, exatamente. Né? Então a gente dá dicas de escolha de espécies, de tratos culturais com as mudas, né? Com as árvores, e também tem uma parte aqui só de legislação. Então a gente tem que se atentar à legislação da arborização, ao calçamento, né? A gente tem uma moda aí de fazer a calçada ecológica, de colocar gramados, mas tem uma legislação específica, porque nós temos que permitir com que o deficiente físico passe, né? Se a gente colocar grama na calçada, como é que um idoso...
Então tem toda uma legislação que a gente orienta aqui em como fazer uma calçada ecológica, né? Certo. Esse outro aqui também é nessa linha, né? Guia de identificação da vegetação. Esse daqui é um guia de identificação da vegetação, da região do Tietê-Jacaré também, onde que as pessoas que têm propriedade rural, que tem o seu fragmento florestal, tem a sua matinha, a gente dá algumas dicas de como ele identificar qual é o tipo de floresta que ele tem lá. Porque se ele precisar recuperar a sua nascente, o seu rio que passa na sua propriedade, ele tem que escolher as espécies que ocorrem ali. Então, se ele tem uma área de cerrado que ocorre na sua... Você não vai plantar espécies de Mata Atlântica. Por exemplo, você não vai plantar um jequitibá-rei numa área de cerrado. E da mesma forma, você não vai plantar, por exemplo, um pequi, que é uma árvore típica do cerrado, num lugar de Mata Atlântica. Então, é um trabalho para auxiliar o proprietário rural a tomar a decisão em qual espécie ele escolhe para o plantio na sua propriedade. Certo. Bom, Cecel, o nosso tempo está acabando, infelizmente, tem muito assunto para falar, mas a TV Câmara vai fazer em breve aí uma série de entrevistas e reportagens sobre esse assunto que é muito pertinente, né? Todo mundo tem que se informar, tem que saber sobre o assunto. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, se puder falar para a gente em relação a um panorama até do que você acha, o que será de Jaú nessa questão ambiental daqui para frente, como é que você vê isso, né, como especialista na área, qual que é a sua previsão? Eu vejo assim que Jaú tem que vencer muitos desafios ainda nesse assunto. Então, a questão das águas jauenses, a gente tem que se preocupar bastante. Então, nós temos que as regiões de mananciais que abastecem a cidade de água, elas têm que ter um cuidado especial do poder público e da sociedade como um todo. Então, nós temos que criar instrumentos que protejam realmente essas áreas, porque se a gente perder o principal matéria-prima, que é a água, a gente pode ter problemas sérios. Então, a gente tem que vencer esses desafios. A gente tem esse desafio da recuperação das matas ciliares do município. Então, é um desafio que todos têm que se engajar, e só o Instituto Proterra não vai conseguir fazer isso. O poder público tem que se engajar, as associações de classes têm que se engajarem nisso, sabendo que é um bem para o coletivo. Então, a gente tem que vencer esse desafio aí. Vencer os desafios da arborização urbana, que nós estamos com índices muito abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem que trazer essa pauta ambiental para a mesa da casa de cada um, para as pessoas poderem se informarem e poderem atuarem. Então, avançamos muito. Dos anos 80, 90, avançamos bastante. Então, a gente pode ver que nós temos 2 parques na cidade. Nós temos o Parque do Rio Jaú e o Parque do Museu, que são grandes conquistas. Temos que conquistar mais, mas temos que avançar muito ainda nessa questão ambiental no município. Fazer as pessoas se sentirem parte disso mesmo, né? Que nem você falou, a praça seja parte da vida da pessoa, para cuidar, preservar, né? Não quebrar tudo, não fazer nenhuma baderna lá. Exatamente, eu acho que a cidade é uma extensão da nossa casa, então a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida da nossa... Jogar sujeira ali na beira do rio. Eu moro ali perto da beira do rio, que a gente estava até comentando, perto de onde o Cecel morava quando era criança. Isso. Mas o pessoal não respeita, né? Joga tudo ali em volta, é terrível, né? Exatamente, então a gente tem que... Esses são os desafios. Então a gente vê ainda sofá no rio, a gente vê pneu no rio, vira e mexe você vê saco de lixo andando pelo rio, as margens, você vê sempre copos, latas... Isso não pode existir, gente. Uma sociedade civilizada, uma cidade evoluída, esses assuntos a gente tem que vencer eles, né? E isso, na verdade, não tem nem como alegar ignorância mais, né? Porque todo mundo sabe que não pode, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem acesso à informação, seja o estudante na escola, seja nos meios de comunicação. Não é mais motivo que não tem informação. Cecel, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Então, nós conversamos com o Amílcar Marcel de Souza, o Cecel, presidente do Proterra,
Agradeço também a sua presença, nos acompanhou aí. Se quiser rever essa ou outras entrevistas, é só acessar as redes sociais. Ou no Facebook ou no YouTube, a gente posta todas as entrevistas lá para você poder rever, compartilhar com os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!